Salve, salve concurseiro, salve, salve concurseira, Carla Vasconcelos por aqui. E hoje vamos iniciar o nosso curso Teoria em Questões sobre a Lei Maria da Penha. É que eu preparei para vocês aqui nesse curso. Eu peguei questões atualizadas apenas dos anos de 2022 e 2023 dos concursos de policial legislativo, de guarda municipal, de carreiras policiais, tá certo? Acerca da Lei Maria da Penha, para que a gente possa ver o que é que as bancas elas estão cobrando nesses últimos anos. Também não vou deixar, obviamente, vocês desatualizados, já que passamos por alterações esse ano, no mês de abril e no mês de setembro dessa lei. Então, é questão de prova, com certeza. Então, se você vai fazer o concurso para a Guarda Civil de João Pessoa, para a CEMOB, para as GCMs de Manaus, as GCMs que estão saindo agora do Rio Grande do Sul, alguns municípios do Rio Grande do Sul, então esse curso é para você. O material está disponível, já, tá certo? Vocês baixem esse material, resolvam antes de assistir às aulas, tá certo? Vocês resolvem e vocês vão fazer suas marcações de questões que vocês acertaram, de questões que vocês ficaram na dúvida e das questões que vocês erraram. Vocês vão fazer essa separação, tá certo? Para poder vocês verem o que é que vocês precisam focar mais, no que é que vocês estão errando mais, acertando mais e ficando mais em dúvida e assim poder direcionar o estudo de vocês. Então, vamos começar a aula aqui, lembrando que é teoria em questões. Então, a gente não vai passar por todo o conteúdo dessa lei. Por quê, Carla? Porque a banca ela vai cobrar questões específicas para o seu cargo. Uma vez ou outra, a banca cobra um assunto que sai da curva, entendeu? Mas raramente elas cobram esses assuntos que eu vou abordar com vocês para carreiras policiais. Então, vamos deixar de lorota aqui e vamos para o que interessa. Vamos trabalhar. Eu costumo sempre trazer um esqueleto da lei, para que a gente possa ter uma visão geral de como é que a lei ela está dividida, né? E eu trouxe aqui a árvore da Maria da Penha, tá certo? Ela é dividida em 7 títulos. Como vocês podem ver aí, os roxinhos eles são os títulos, que trata das disposições preliminares, da violência doméstica e familiar contra a mulher, da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a parte dos procedimentos, da equipe de atendimento multidisciplinar, disposições transitórias e disposições finais, tá certo? Esses são os títulos. Esses títulos, eles se subdividem em capítulos. E aí, o título 2, a gente tem o capítulo das disposições gerais e das formas de violência contra a mulher, tá bom? Já no título 3, da assistência à mulher, a gente tem o capítulo 1, que é o das medidas integradas de prevenção, o capítulo 2, da assistência à mulher em situação de violência doméstica, e o capítulo 3, que é do atendimento pela autoridade policial, tá bom? E o último título que se subdivide é o dos procedimentos, que aí a gente vai ter as disposições gerais, as medidas protetivas de urgência, a atuação do Ministério Público, da assistência judiciária, e você repara aí que em verde a gente tem o desmembramento da parte das medidas protetivas, que aí o capítulo ele é dividido em seções, tá bom? E essas seções vão tratar das disposições gerais, das medidas protetivas de urgências que obrigam o agressor a alguma coisa, das medidas protetivas de urgência à ofendida, tá bom? E do crime de descumprimento da medida protetiva de urgência. Então, essa é a visão geral de como a lei ela está distribuída, tá certo? E é muito bom porque você aí tem mais ou menos uma noção do que se trata a Lei Maria da Penha. Vamos iniciar pela questão 34 do seu material, tá lá no final, dá uma olhadinha aí, que é do ano de 2022, da banca Fundatec, e foi para o concurso da Guarda Municipal, tá bom? A questão, ela diz assim, a publicação da Lei Maria da Penha ampliou a proteção da mulher em situação de violência doméstica ou familiar, destacadamente nas situações de desigualdade em relação ao homem. Assinale a resposta correta quanto à situação anterior à lei atual. Uma dica que eu dou para vocês é que sempre que vocês estiverem lendo as questões de prova, vocês vão marcando no comando da questão o que é que ela está falando, para você poder saber o que é que a questão está pedindo, tá certo? Nessa questão aqui, ele não pediu expressamente a correta ou a incorreta, tá bom? Mas se ele vier a pedir, você vai marcar um círculo, pintar, botar bolinha, coração, lá no correto ou no incorreto, para não perder o gabarito, tá bom? E aí, as alternativas da questão é a letra A. Anterior à lei, era necessário a vítima representar contra o autor dos fatos, o Ministério Público só podia atuar se a mulher ofendida concordasse. Na letra B, ele traz que anterior à lei, Maria da Penha, não era necessário a vítima representar contra o autor dos fatos. O Ministério Público ele podia atuar se a mulher ofendida não concordasse. Na letra C, ele traz que atualmente, com a Lei Maria da Penha, com a retirada da queixa, o agressor recebe uma advertência e presta cesta básica para alguma instituição. A letra dele traz: a nova lei não trata sobre a vontade da vítima ou do agressor ou do autor da agressão, impedindo a polícia e o Ministério Público de agir. E letra E, na situação atual, nos casos de agressão física, a ação da polícia e do Ministério Público depende da vontade do autor da agressão. Tá, mas Carla, por que você escolheu começar pelo final, pela 34? Porque
eu quero explanar, a princípio, para você, a respeito da titularidade da ação penal, no caso da Lei Maria da Penha, tá certo? Antigamente, o que é que acontecia? As mulheres, elas iam fazer a representação, né, que na linguagem jurídica a gente diz fazer a representação, que é o famoso prestar queixa. Elas iam à delegacia, prestavam a queixa, e depois se arrependiam ou eram ameaçadas, intimidadas, e aí retiravam essa queixa. E não se tinha um processo, né? Não se corria o processo da violência que ela tinha sofrido. Existe uma lei no ordenamento jurídico, que é a Lei dos Juizados Civis Criminais. O que é essa lei? Essa lei, ela vai tratar sobre os crimes de menor potencial ofensivo, que são crimes que têm penas pequenas, penas baixas, tá bom? E o princípio dessa lei é o quê? Tá lá no artigo 2º, né, da lei, que são os princípios que orientam o trâmite processual na esfera dos juizados especiais, né? A oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e celeridade, porque a gente sabe que a nossa justiça é lenta, né? Então, essa lei foi criada para poder dar uma celeridade aos processos especiais que tem crimes de menor potencial ofensivo, que pode ser feito, né? Eu trago aqui, nesse material, só para complementar o conhecimento sobre o GCRIM, se não vai cair na sua prova essa lei. Então, é só para você ter um entendimento, né? Se for cair, você já aproveita esse material, mas na lei dos juizados especiais, a gente pode fazer a transação penal, a suspensão condicional do processo ou o acordo de não persecução penal, né? Que são ferramentas para, em termos chulos, assim, as partes elas chegarem a um acordo e não ter aquela persecução longa do processo, tá bom? Então, a Lei Maria da Penha, no seu artigo 41, ela veio trazendo que os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica à lei do GCRIM, a Lei dos Juizados Especiais Civis. E o que é que a gente subentende disso, né? Que não se pode fazer acordo de persecução penal, não se pode fazer a transação do processo, nem a suspensão condicional do processo, tá bom? Acordo de transação penal, perdão, acordo de transação penal, a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal. É vedado na lei que seja nos crimes praticados contra a mulher no seu ambiente doméstico e familiar, não se aplica essas ferramentas jurídicas, tá bom? E a súmula do STJ também veio complementando isso, a súmula 542, que vem dizendo assim: a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante da violência doméstica contra a mulher é incondicionada, tá bom? Ou seja, a partir do momento que a autoridade policial, os agentes públicos, o Ministério Público têm ciência da violência, eles não podem, né, deixar a critério da ofendida oferecer essa denúncia. Porém, temos que fazer uma ressalva. São para todos os tipos de violência doméstica? Não. A ação pública só será incondicionada nos crimes que tiver lesão corporal. Ou seja, a violência física, tá, pessoal? A violência física. Ah, mas se o agressor ou a agressora, ele ameaçou a vítima, e aí ela não quer representar, ela tem medo. Aí, infelizmente, só cabe a representação, porque o crime de ameaça é um crime de lesão corporal, certo? Então, bote na sua cabeça. Se for crime de lesão corporal, seja ela leve, culposa, a lesão corporal, não cabe a representação. A ação pública é incondicionada. Se for um crime de violência psicológica, né, lá os tipos que a gente ainda vai ver, violência psicológica, violência moral, patrimonial, nesse caso, a ação pública continua sendo condicionada à representação dessa vítima. Entendido isso, a gente percebe que a nossa resposta é a letra A, que anterior a essa lei, anterior à lei da Maria da Penha, era necessária a vítima representar contra o autor dos fatos. O Ministério Público só podia autuar se a mulher ofendida concordasse. Essa é a alternativa correta. Então vamos ver o erro das outras alternativas, tá bom? Na letra B, é que ele diz que antes da Lei Maria da Penha não era necessária a vítima representar, o que é mentira, era necessária a representação. Na letra C, que atualmente, com a retirada da queixa, o agressor recebe uma advertência e paga a cesta básica para algumas instituições. Não, a gente vai ver mais à frente, tá bom? Mas não se pode pagar a cesta básica, pagar a multa nos crimes relacionados à Lei Maria da Penha, tá certo? A letra D, o erro está quando ele diz que impedindo a polícia e o Ministério Público de agir, a nova lei impede, né? Não impede. Né? Ela diz aqui, não trata sobre a vontade da vítima ou do autor, impedindo a polícia e o Ministério Público de agir. Pelo contrário, eles são obrigados a agir em casos de violência doméstica. Isso daqui é óbvio, tá? E a letra E, na situação atual, nos casos de agressões físicas, as ações da polícia e do Ministério Público dependem da vontade do autor da agressão? Não, né? Depende da vontade da vítima, né? Da vítima, tá certo? E lembrando que, no caso de agressão física, né, lesão corporal leve, a ação pública é incondicionada. Então, nós, agentes públicos, temos que
fazer o que a lei manda, não podemos prevaricar. Aí agora a gente sim vai começar a primeira questão, tá bom? Foi do ano de 2023, da prova da Selecom para a Guarda Civil Municipal. E lá está dizendo, a Lei Maria da Penha, né, 11.340, de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, visa conferir proteção intensificada às mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, que são consideradas pessoas em situação de vulnerabilidade. Entre as outras regras, existe a possibilidade de determinação judicial de medidas protetivas em benefício da vítima mulher. Assim, consoante o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, caso uma mulher trans seja vítima da violência doméstica ou familiar, nós temos aí as opções. Na letra A, não poderá ser beneficiada pelas medidas protetivas, pois a Lei Maria da Penha limita expressamente sua aplicabilidade a pessoas do sexo feminino. Na letra B, não poderá ser beneficiada pelas medidas protetivas, pois a Lei Maria da Penha limita tacitamente sua aplicabilidade às pessoas do sexo feminino. Poderá ser beneficiada pelas medidas protetivas, pois, embora a Lei Maria da Penha limite sua aplicação a pessoas do sexo feminino, a expressão é interpretada como gênero feminino. E letra D poderá ser beneficiada, pois a Lei Maria da Penha permite expressamente sua aplicabilidade em pessoas do gênero feminino. Que essa questão aborda outro tópico importantíssimo, que você não pode ir para a prova sem saber, porque pode ser que a banca te faça essa pergunta, tá bom? Que é a respeito da mulher trans, né? E o que é que essa lei nos diz? Lá no seu artigo 2º, está escrito assim, toda mulher, você vê que eu destaquei toda mulher, né, independentemente da classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Você vê que a lei, ela trata toda mulher. E pela lei, a gente entende que é toda mulher biologicamente do sexo feminino, né? A lei, ela não especificou questão de gênero, tá? Ela disse que toda mulher, né? Ela especificou a orientação sexual, porém, ela não especificou o gênero, né? O gênero feminino. Então, ao ler esse artigo, você entende que é toda mulher biologicamente que nasceu com sexo feminino. Porém, o que é que você precisa saber? Você precisa saber que existe a jurisprudência. E o STJ, sexta turma do STJ, ele julgou o recurso especial que está aí na tela, 1977, não, 1.977, esse número aí, que as mulheres trans, a Lei Maria da Penha é aplicada. Você, depois, se tiver interesse, você lê esse recurso, tá bom? E a sexta turma do STJ decidiu que sim, que embora a Lei Maria da Penha ela tenha sido omissa em relação ao gênero feminino, tratando mulher apenas com sexo biológico, né? Ele fez a extensão, né? Ele estendeu para as mulheres trans. Então, nesse caso, mulheres trans, elas são protegidas pela Maria da Penha? Sim, segundo o STJ, tá bom? Vale ressaltar que é segundo o STJ. Daí eu fiz esse esquema aqui para você saber o polo ativo e o polo passivo, né? Da violência doméstica contra a mulher. O polo ativo é quem comete a violência, né? Quem pode cometer a violência. E o polo passivo é quem sofre a violência. Então, o polo passivo, como a lei diz, é toda mulher, ou seja, o sexo biológico dela feminino ou gênero feminino. A gente já sabe que pode ser ou sexo ou gênero da mulher. Então, ele diz lá também no artigo 2, independente de orientação sexual. O que é orientação sexual? São mulheres que vivem com outras mulheres. É um relacionamento homoafetivo. Então, a lei Maria da Penha também cabe nos casos de casais homoafetivos. Né? Nesse caso, duas mulheres. Por quê? Porque o polo passivo, quem sofre a violência doméstica, vai ser sempre a mulher. Então, você tem que ir para a prova sabendo que é sempre a mulher. E quais mulheres? Pode ser a lésbica, ou seja, orientação sexual. Pode ser a mulher transgênero, segundo a sexta turma do do STJ, perdão. Pode ser namorada, ex-namorada, esposa, ex-esposa, companheira, ex-companheira, irmã, mãe, avó, madrasta. Todas, você está vendo que todas são do gênero feminino. E todas elas podem ser vítimas de violência doméstica, estão no polo passivo. Pessoal, vocês têm que entender que não é só o homem, a pessoa do gênero masculino, que comete violência doméstica. Pessoas do gênero feminino também cometem violência doméstica contra a mulher, tá bom? Então eu separei, você percebe aí no esquema. Eu separei. No polo ativo, quem é que comete a violência? Pode ser marido ou ex-marido, pode ser companheiro ou ex-companheiro, pode ser namorado ou ex-namorado, pode ser pai, padrasto, irmão, tá certo? Tudo que forma ali o seu laço afetivo familiar do gênero masculino pode sim ser o agressor, né? O polo ativo. E também as pessoas do gênero feminino, ou seja, companheira ou ex-companheira, namorada ou ex-namorada,
mãe, madrasta, irmã, entendeu? Todas as pessoas do ambiente familiar, afetivo, né, do gênero feminino, elas também podem ser agressoras. Não se restringe apenas ao sexo masculino, ao gênero masculino. Então, vá para sua prova sabendo disso, tá bom? Que se a banca quiser fazer uma pegadinha, ela pode fazer. Então, recapitulando, quem pode ser o polo ativo? Quem é que comete a agressão? Tanto pessoas do gênero masculino quanto pessoas do gênero feminino. O importante é que eles tenham uma relação de afeto, uma relação familiar, né? E quem é que pode ser o polo passivo? Quem pode sofrer a violência? Apenas pessoas do gênero sexo feminino, tá certo? Apenas pessoas do sexo e gênero feminino, tá bom? Entendido? Então, quando a gente volta aqui para a questão, a gente percebe que a nossa resposta é a alternativa C, né, que diz que poderá ser beneficiada pelas medidas protetivas, pois, embora a Lei Maria da Penha limite sua aplicação a pessoas do sexo feminino, a expressão é interpretada como gênero feminino, como decidiu o STJ, tá bom? E na letra A, o erro está em não poderá ser beneficiada, né? Que a gente sabe que pode, a letra B também. E qual é o erro da letra D? Que ele bota lá, poderá ser beneficiada? Poderá. O erro é que ele diz que é expressamente. E a gente viu que não, que a lei ela é omissa em relação ao gênero. Ela fala do sexo biológico, porém a extensão, né, que o STJ deu não está na lei, é jurisprudência, tá bom? Então o erro da questão está justamente nesse expressamente, não é expressamente, tá bom? É mediante jurisprudência. Segunda questão, ano de 2022, né, da banca Consulplan, tá também para o cargo da Guarda Municipal lá no Ceará, tá certo? E ele traz assim, conforme a lei, né, o artigo 5º, existem âmbitos específicos para se configurar a violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero. Sobre esses âmbitos, julga as sentenças em V ou F, né? E aí ele traz 4 lacunazinhas para você colocar se é verdadeiro ou se é falso. Aí ele bota lá, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, isso é verdadeiro ou falso. Aí ele bota lá, no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Na parte 3, no item 3, ele bota aqui, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor convive ou tenha convivido com a ofendida vinculada à coabitação. E o último item, para você julgar se é verdadeiro ou falso, ele bota que a orientação sexual é fator determinante para a classificação das relações pessoais. Ele quer a alternativa correta. Outro artigo que não dá para ir para a prova sem saber é sobre esses âmbitos específicos que a Lei Maria da Penha ela traz. Quando você abre lá o artigo 5º, você vai ver que, para efeito desta lei, configura violência doméstica familiar contra a mulher qualquer. Aí eu destaquei bem grandão. Ação ou omissão, tá bom? Baseada no gênero, que a gente sabe que é o feminino, tá bom? Que ele cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Aí ele traz nos incisos os tipos de âmbitos, né? Que aí ele bota no inciso 1, ele traz o âmbito da unidade doméstica, âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. Isso é muito importante, esse com ou sem vínculo familiar. Inclusive as esporadicamente agregadas. Aqui entra, pessoal, o caso da empregada doméstica, por exemplo. Uma empregada doméstica, né, que pode ter ou não algum vínculo familiar, convive ali dentro daquele ambiente, e sim, ela pode sofrer algum tipo de violência e encaixar na Lei Maria da Penha. Então, você vai para a prova e lembra que a unidade doméstica, você lembra de empregada doméstica para fazer a associação, tá bom? Que não precisa necessariamente a empregada doméstica ser da sua família. No inciso 2, ele traz o âmbito da família. E aí ele bota que é compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. Isso é muito importante, pessoal. Ou seja, pode ser ou apenas se considerarem, né, o que a gente chama por afinidade, né? São ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, ou seja, o sangue, tá bom? Ou por afinidade, que pode ser um padrasto, uma madrasta, por exemplo, ou por vontade expressa, né? Ou seja, precisa necessariamente ser um parente de sangue da mulher para poder configurar Maria da Penha? Não, tá? Pode ser por afinidade, tá? Eu considero fulaninho meu pai, eu considero fulaninho minha mãe, então não precisa necessariamente ter o vínculo consanguíneo, tá certo? E o inciso 3 traz em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido, ou seja, pode ser atual ou ex, tá bom? Com a ofendida, independente de coabitação. O que é esse independente de coabitação? Eles precisam morar junto, Carla? Precisa não. Não é à toa que entra lá, ó, lembra do polo ativo, que pode ser o namorado, e o polo passivo também pode ser a namorada, e o polo ativo pode ser o namorado ou a namorada? Então, o namorado não necessariamente moram juntos, ou seja, não precisa de coabitação, entendeu? Então, o namorado ou a namorada pode sim ser o agressor ou a agressora, e a namorada pode sim ser a vítima, tá bom? E no parágrafo único traz as relações pessoais enunciadas nesse artigo independe de orientação sexual, ou seja, ele reforça aqui
que casais homoafetivos, seja lésbico ou bissexual, elas são asseguradas pela Lei Maria da Penha. E no artigo 6º, né, ele bota que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação aos direitos humanos. Entendido tudo isso, vamos voltar para a questão e ver o que, é que ela está nos dizendo. No item 1, ela bota no âmbito da unidade doméstica, empregada doméstica, além dela. Unidade doméstica e empregada doméstica, beleza. Compreendida como espaço de convívio permanente, beleza, de pessoas com ou sem vínculo familiar. Perfeito, lembra da empregada doméstica. Inclusive as esporadicamente agregadas. Show de bola, perfeito, verdadeiro. No segundo item, no âmbito da família, aí você vai lembrar de família, tá bom? Compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. É o caso do pai, mãe de sangue, por exemplo, padrasto, eita, quase que não sai, ou madrasta também, que é por afinidade, tá bom? Unidos por laços naturais, unidos pelo sangue ou por afinidade, se gostarem, tá bom? Ou por vontade expressa, tá? Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor convive ou tenha convivido com a ofendida, vinculada à coabitação. O erro da alternativa 3 está nesse vinculado. A gente sabe que não é necessário não é necessária a vinculação à coabitação, não precisam morar juntos, tá certo? Pode morar em casa separada. Então, o item 3 está errado por conta desse finalzinho aí. E a orientação sexual é fator determinante para a classificação das relações pessoais? Não. A gente viu no parágrafo único do artigo 5º que não é fator determinante. As lésbicas e bissexuais, as que têm que formam casais homoafetivos, também são assegurados pela Maria da Penha. Então, nossa alternativa final é VVFF, que está na alternativa C. Coloca aí, risca aí a alternativa certa, C. Partindo aqui para mais uma questão, a 7, que é a oitava da sequência, né, na verdade, nossa oitava questão que a gente responde aqui, do ano de 2023, né, e ela traz aqui o seguinte enunciado. Os incisos do artigo 7º da Lei Maria da Penha descreve formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Assinala a alternativa que representa todas as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com os referidos incisos do artigo 7º. Pessoal, se eu tivesse que dizer para você um assunto que, vamos lá, eu estou sem tempo para estudar, Carla, não tenho como estudar, enfim, não tenho mais HD para memorizar, eu diria, artigo 7º da Lei Maria da Penha. A probabilidade desse troço cair é muito grande, é muito grande. Toda a prova praticamente pergunta os tipos de violência doméstica. Então, decora isso, pelo amor de Deus, para não perder essa questão. Porque se você perder essa questão, vão passar 1000 pessoas na sua frente, você não vai passar. Então, vamos lá para a alternativa que a questão traz, né? No caso, violência física, violência sexual e violência moral, violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, violência doméstica, de gênero, violência patrimonial, violência física, psicológica, sexual, estrutural e familiar. Tá lá o artigo 7º, lindo e maravilhoso. Ele vai trazer as formas de violência doméstica. E logo no primeiro inciso, ele traz a que a gente mais conhece, violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. É o espancamento, é o tapinha não dói, né? É a integridade física, pessoal. É hematoma, tá entendendo? É a violência física. Isso daqui acho que todo mundo sabe. Aí a gente vem para a violência psicológica. E na lei, ela está falando lá que é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância, constante perseguição, quanto mais insultos, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação, tá certo, pessoal? Eu grifei aí de vermelho esse finalzinho aí. Então, o que é a violência psicológica, cara? Para resumir, é quando, por exemplo, a pessoa fica humilhando a outra, entendeu? Dizendo que ela tá gorda, que ela tá feia, tá entendendo? Botando a mulher para baixo. Isso é uma violência psicológica, causa problemas na saúde psicológica. A mulher começa a perder a autoestima, entendeu? Tudo isso é violência psicológica. Lembrando que essa violência psicológica, a vítima ela precisa ir à delegacia denunciar, tá certo? Não pode, não é de ação pública incondicional. O terceiro tipo de violência é a violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar ou a manter ou a participar de relação sexual não desejada, tá bom? Então, ela pode só estar presenciando ou ela pode estar fazendo, né, mantendo ou participando de uma relação sexual não desejada. É o não, é não, tá, pessoal? Mediante intimidação, ameaça ou coação ou uso da força, tá bom? Que a induz a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, tá bom? Tem um pessoal que grava, por exemplo, as suas relações íntimas para poder vender, enfim, tem lucro para tudo, tá bom? De qualquer modo, a sua sexualidade que impeça de se
de usar qualquer método contraceptivo. Isso daqui vale a pena destacar, entendeu? Ali, o agressor, a agressora, né, geralmente o homem, né, impeça ela de usar o anticoncepcional. Não pode, é violência sexual, tá bom? A mulher, se ela quiser tomar anticoncepcional, se ela não quiser engravidar, é um direito dela, tá bom? O que a força é o matrimônio, a gravidez ou o aborto. Então, forçou, você vai ter um filho meu, você vai abortar esse filho. Isso é violência sexual. Ou a prostituição, né? Mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação. Ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Não é difícil você fazer a associação dessas violências a algumas palavras-chave. Então, envolveu questões sexuais, gravidez, prostituição, sexo, você vai linkar a violência sexual. Envolveu questões de autoestima, né, de saúde psicológica, né, de depressão, alguma coisa assim, se falar, você faz a associação à violação, à violência psicológica. Aí temos a violência patrimonial, que é entendida como qualquer conduta que configure, aí vem retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos e recursos econômicos, incluídos destinados a satisfazer as suas necessidades. Então, é o cara se apossar do bem da mulher, do dinheiro da mulher, entendeu? Isso aqui, inclusive, recentemente, né, a gente teve aí o caso da Ana Hickman, da Nayara Azevedo, então teve ali uma violência patrimonial, entendeu? Aí você já faz um link, né, patrimonial, se linka a patrimônio, a questão financeira, a questão de documento também, né? Documento é seu, então falou de documento, falou de patrimônio, de bens, você linka a violência patrimonial. E a última violência, né, o último tipo de violência é a violência moral, que é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, falou calúnia, difamação ou injúria na questão, você vai linkar ela à violência moral. E aqui eu trago para vocês os tipos de violência e esse esqueminha, e trago a diferença entre difamação, calúnia e injúria, né? Para o seu conhecimento, né? Que é bom você saber, porque se sua prova for um pouco mais elaborada, né? Ele pode querer jogar ali no caput da questão, né? No comando da questão, algum desses 3 crimes para fazer alguma associação aos tipos de violência. Você difamar alguém, né? Nesse caso, a mulher, é quando a pessoa chega, né, o agressor ou a agressora, ela chega a outras pessoas e imputa àquela mulher um fato ofensivo à sua reputação. Por exemplo, aquela mulher ali não presta não. Aquela mulher ali é isso, é aquilo, entendeu? Chega para outras pessoas para falar mal dessa mulher, imputar algo negativo, ofensivo à sua reputação. Já a calúnia, a pessoa também vai chegar para outra pessoa para fazer fofoca da mulher. Só que a diferença é que ela vai dizer para essa pessoa que a mulher cometeu algum tipo de crime. Lembra lá, calúnia não começa por C, remete a crime, que também começa com C, tá certo? Então vai chegar pro amiguinho, pra amiguinha e falar assim, aquela dali, oxe, ela gosta de cheirar umas coisinhas e ainda vende. Ou seja, tá imputando àquela mulher que ela comete tráfico de drogas. É um crime, entendeu? Então isso é uma calúnia, né? E essa ofensiva que faz essa imputação do crime precisa ser uma coisa falsa, porque se a mulher realmente for traficante, né, nesse caso hipotético, aí não vai ser calúnia, né, pessoal? Precisa ser mentira, o que aquela pessoa está falando para os amiguinhos precisa ser mentira. Já a injúria, a pessoa chega, cara de pau, e chega na cara mesmo da pessoa para falar mal dela. Entendeu? É aquela pessoa que chega para dizer assim, rapaz, mas tu é feia, uma preguiçosa, não faz nada. Entendeu? Isso aí você está injuriando a outra pessoa. Mas você fala diretamente para ela. E quando o agressor, a agressora fala diretamente para a pessoa algum defeito que ela tenha. Tá certo? E tem um detalhe: não precisa ser mentira. Entendeu? Pode ser verdade, mas você não pode chegar para a pessoa para falar. Ou seja, o fato não precisa ser uma acusação falsa, tá bom? Pode ser uma acusação verdadeira, mas ainda assim é caracterizado crime de injúria, tá bom, pessoal? Entendido essa parte, vamos lá voltar para as alternativas da nossa questão. Que está dizendo lá, na letra A, que a violência, né, as formas de violência que existem na lei Maria da Penha é a violência física, a violência sexual, a violência moral, que nesse caso está incompleto, né? Não está errada. A alternativa A, ela não está errada. Nossa resposta é a letra B, né? Que tem lá física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Lembre que são 5 e tem lá elencados naquele rol lá da lei. São 5 tipos, tá bom? Só que entre a A e a B está mais completa. Então, quando você se deparar numa questão que existem 2 alternativas corretas, porém uma está faltando alguma coisa, você vai marcar a alternativa completa. Se você chegar na sua prova e na alternativa tiver, no caso aqui são 4 alternativas, se 3 dessas estivessem erradas e uma incompleta, a correta seria a incompleta, porque as demais estão erradas. Então a incompleta vale mais do que a errada, tá certo? O erro da letra C, que ele fala lá, violência de gênero, né, que não está
escrito na lei, né? Existe a violência de gênero? Existe, pessoal. Existe, porém não está escrito na lei, expressamente na Lei Maria da Penha, violência de gênero, que é o mesmo erro que ocorre na letra D, que ele diz lá, violência estrutural e violência familiar. Não está escrito no texto da lei, né, esses tipos de violência. Agora, Carla, existe esse tipo de violência? Óbvio que existe, porém ele está perguntando de acordo com o artigo 7 da lei. A gente sabe que no artigo 7 da lei só existe aqueles 5 tipos de violência que estão na letra B, tá bom? Então, nesse bloco, a gente viu os artigos iniciais da lei, né? A parte de o sujeito passivo, o sujeito ativo da violência doméstica, vimos os tipos de violência, né? Que é importantíssimo para a sua prova, e vimos também aquela parte dos âmbitos, né? Os âmbitos que pode ocorrer a Lei Maria da Penha. No próximo bloco, vamos dar continuidade a questões referentes aos tipos de violência, porque é muito importante, e vamos seguindo, né, no que as bancas de concurso vêm cobrando sobre esse assunto, né, sobre a Lei Maria da Penha, nos concursos para carreiras policiais. Então, a gente se vê no próximo bloco e bons estudos.